perguntam muito a respeito da montagem de treino de forma geral. Por exemplo, você coloca aquecimento ou não coloca? Prefere alongamento, mobilidade? Coloca técnica sempre ou não? O WOD é cumprido ou não é? Se tem o WOD toda a aula? Então, são perguntas que as pessoas, às vezes, de fora da área ou até mesmo dentro, às vezes desconhecem. Eu queria saber só de forma assim amplificada, como é que seria a sua visão para montar um treino assim bacana? Então, na montagem do treino, o que acontece ali, como um professor meu falava muito, né? Professor de metodologia do treinamento. O treinamento ele é multifatorial, né? Você vai pegar aí diversos fatores que você tem que levar em conta na hora da montagem de um treino. E no CrossFit, a gente segue uma metodologia onde a gente tem ali um esboço do que vai ser feito e aí você leva em consideração o seu público-alvo, o que você quer trabalhar dentro daquela aula, né? E no CrossFit a gente tem ali uma base para esses treinos e basicamente você tem duas divisões, né? A gente, por questões mesmo de lógicas de trabalho, eu costumo trabalhar numa lógica de 5 dias de trabalho para 2 de descanso. A gente sabe que na prática o CrossFit ele tem aula até sábado, né? Normalmente. Então, isso, às vezes, o sábado, por isso é uma aula um pouco mais livre desse contexto. Me chama do aditivo. Só para contextualizar para quem, de repente, não é muito aí do CrossFit ainda. Uhum. Então, eu tenho que padronizar essa aula nesse esquema de 5 por 2, onde a gente sabe, quem já pratica, né, que o CrossFit ele acaba tendo ali 3 pilares de movimento com relação aos monoestruturais, que são os metabólicos, né, que a gente chama, cardiorrespiratórios, como queiram chamar, os exercícios ginásticos, que são com peso corporal, desde os mais simples, como agachamentos livres e flexão de braço, como os pull-ups, né, com keeping, butterfly e outros movimentos. Além dos trabalhos de levantamento de peso, tá? E é sempre bom enfatizar que a gente fala levantamento de peso, porque o LPO, que é o levantamento de peso olímpico, é uma outra situação. É aquilo que você vê na Olimpíada, que são apenas 2 movimentos. Eu falo muito disso na aula, né? O levantamento de peso que a gente trabalha no CrossFit, ele já envolve outros trabalhos, seja ele qual for com peso. Até mesmo um trabalho com kettlebell, que não tem nada a ver com o LPO. Então, Uhum. você consegue abranger muito. Então, na hora da montagem dos treinos, eu tento seguir esses padrões, tentando colocar ali na técnica um movimento ginástico em algum dia, em outro dia ali, dependendo da variação, porque você tem uma tabela de variações, onde você vai trabalhar um outro dia com ênfase no levantamento de peso, e assim tem as variantes, né? Vocês sabem aí que na Unity, para quem é do nosso box, a gente tem algumas aulas específicas, né? E horários específicos também, onde você trabalha, aí sim, movimentos mais voltados para o LPO, né? Levantamento de peso olímpico, e a gente trabalha muito também na parte da ginástica, além do endurance. Então, são aulas aí sim, mais específicas, onde a gente trabalha especificamente essas modalidades. Agora, numa forma geral, se eu posso reduzir, né, toda essa questão da programação, seria isso: 5 por 2, tá? Descanso, e aí variando entre as modalidades da ginástica, do trabalho com peso e do trabalho metabólicos. E aí, é claro, na montagem a gente vai aí na criatividade e nas necessidades dos nossos alunos. Sempre importante frisar isso. Ah, show de bola, é isso aí mesmo. Muito bacana. É bom que, tipo assim, a gente consegue subdividir em categorias, igual você falou, né? Tem a ginástica, tem diversos exercícios na ginástica, tem o levantamento de peso, que são diversos exercícios. Então, se você for dividir isso aí, tem muita coisa. Então, a gente consegue diversificar bem, bem bacana, né? A gente vai falar até mais à frente aí sobre a diversidade do treino. Agora, o segundo tópico seria a parte de aquecimento e alongamento. A gente normalmente vê nas aulas lá no box essa parte de warm-up com mobility. E como é que você monta um aquecimento com a mobilidade legais assim para você poder focar no WOD? O que você vê? Tipo assim, tem um exercício hoje no WOD pull-up, então a gente tem que alongar o ombro, tem que alongar, fazer mobilidade torácica. O que você vê lá na frente já para poder montar um aquecimento legal, um alongamento legal? Fala aí um pouquinho para gente. Vamos lá. Isso aí, vocês acompanham bem na aula, né? Quando a gente trabalha essa montagem da aula, o aquecimento, ele vai seguir uma parte mais específica do que vai ser trabalhado naquela parte técnica. Então, se eu vou trabalhar os pull-ups, já que você citou aí os pull-ups, poxa, eu tenho que ter um bom aquecimento, uma mobilidade de ombros, que é uma articulação
nesse movimento ginástico, né, onde a gente trabalha keeping ou butterfly, exige muito da articulação do ombro. Então, você trabalhar uma mobilidade direcionada para essa articulação é muito importante. Então, muitas vezes a mobilidade ela está junto do alongamento, do aquecimento ali, né, como forma específica do que vai ser trabalhado. Então, além de você trabalhar toda aquela especificidade do aquecimento, que é aumento da temperatura corporal, lubrificação de articulações, preparação muscular, você trabalha também os ângulos articulares necessários para você trabalhar na parte específica. Tá? Então, assim, as pessoas, os alunos, às vezes, até os mais novatos e os, é claro, os que acompanham mais tempo, eles já conseguem perceber a importância daquele aquecimento. O aquecimento, ele nunca é aleatório. Ele sempre vai ter uma proposta dentro do que a gente vai trabalhar na técnica do dia. Então, assim, resumidamente, é sempre uma coisa muito bem direcionada. E por isso tem essas regras que a gente coloca. Chegar na hora, fazer a mobilidade, o aquecimento, para evitar lesões. Esse cuidado a gente tem muito forte dentro do CrossFit no geral, e a Unity em particular frisa muito isso. Tanto é que já algumas vezes, né, isso acontece, o aluno ele chega muito atrasado e não consegue fazer a mobilidade. Cara, eu recomendo que ele não siga, entendeu? Porque ele pode se machucar e a gente tenta sempre resguardar ali a estrutura articular do aluno, né? A saúde dele, enfim, no geral. Entendeu, Leandro? Eu acho muito importante isso. É importante, né? Porque prepara você para o que vem a seguir, né? É o que você está falando aí. Se você não estiver preparado, tiver com o corpo frio, sem aquela mobilidade articular, você acaba se machucando, né? Então, o aquecimento, como você disse aí, é muito importante para te preparar, né? Isso é muito legal mesmo. Outro tópico bacana aqui que eu queria perguntar é a respeito da técnica. Se a técnica também ela está diretamente ligada ao WOD ou não necessariamente. Por exemplo, vai ter Muscle Up hoje lá, Ring Muscle Up no WOD. Você passa a técnica do Ring Muscle Up nesse dia ou não? Se ela está ligada ou se não está ao WOD? Como é que eu chamo? Como é que você escolhe a técnica se ela está relacionada ou não com o WOD? Vamos lá. Vou beber só uma água aqui que eu já começo a falar pra caramba. Já dá sede, né? Já dá, vamos lá. Galera, então é o seguinte. Primeiro eu vou mandar um beijo aqui para minha mãe, tá? Para minha irmã, tem aquele momento Xuxa, né? Eu vi que elas entraram, até minha mãe entrou, rapaz. Olha aí. Um beijo para vocês e, claro, para os outros alunos aqui também, e a galera que eu estou conhecendo agora aqui na live. Seguinte, cara, esse tópico é muito importante. Falar sobre a técnica, né? Ela está intrinsecamente aí ligada a essa montagem. Quando eu falei lá no início que a gente faz, dependendo do dia da semana, né? A gente tem uma grade onde vai ser trabalhado ou a ginástica, a gente tenta trabalhar um elemento, tá? Seja ele ou da metabólico, ou da ginástica, ou levantamento de peso. Isso na parte técnica. Necessariamente, dependendo do que vai ser trabalhado, da intensidade. André, é água, André. É água. Para de palhaçada. Os caras aí. Me desconcentra aqui. Vamos lá, é só água, galera. Então, olha só. O que acontece? A gente tem uma modalidade, tá? Para ser trabalhada nessa técnica, e necessariamente, dependendo da intensidade, do volume que você trabalhou na técnica, não necessariamente você vai ter ele no ódio, tá? Você, na programação do CrossFit, você não é preso, não é uma regra você fazer isso. Então, muitas vezes a gente trabalhou tanto a intensidade ali, um volume alto na técnica, exigiu muito, como, por exemplo, um pull-up, por exemplo, que exige muito da articulação do ombro. Não necessariamente eu vou colocar ele na técnica, ele no WOD, né? Onde eu necessito de uma intensidade maior, normalmente. Então, essa questão da programação, ela vai seguir algumas particularidades, mas especificamente não é necessário essa montagem direta para o WOD, que você fez na técnica, e vai depender muito do seu objetivo do dia. Tá? Se o seu objetivo ali é um ganho mais metabólico, num treino oxidativo, eu já vou planejar de uma forma diferente para dar mais intensidade. Então, eu posso programar de uma outra forma, tá? Grande João está aí na área também, nosso coach lá, ó, acabou de dar aula, já chegou aí na área. Vamos lá. Show de bola. Uma pergunta em relação a essa técnica. Você pode trocar ela por um treino de força ou, no caso, se for fazer um treino de força, coloca ele no odd? Você trocaria ou não? Como é que você faria isso aí? Se você tivesse um treino de força, por exemplo, hoje é a técnica do snatch.
Você, ao invés de querer treinar a técnica, você pode trocar ele por um treino de força ou não, você treina a técnica, e se quiser fazer a força, você colocaria ele no WOD. Como é que você faria essa montagem aí? Então, a gente, na montagem dos treinos, né, você tem ali. É legal que eu tô com. Quando eu vou preparar alguma coisa, né, e isso segue essa regra no meu trabalho em geral, né? Eu gosto de anotar tudo, né? Então, eu anotei as coisas que eu estava falando aqui para vocês como tópico, porque é a forma que eu gosto de estudar. Então, você vê, né? Algumas coisas que eu não queria esquecer, né? Na hora de falar aqui para vocês. Então, quando a gente vai montar esse treino, na parte técnica, eu tenho um dia lá, por exemplo, com um heavy day, né? A gente sabe que na programação tem isso, às vezes eu coloco os alunos lá. É um dia que você vai trabalhar força. Então, se é um dia de força no LPO, né, no dia de levantamento de peso, eu posso colocar um back squat, tá? Na parte de força, e aí, necessariamente o snatch ele pode entrar no final do treino. Não necessariamente eu vou trabalhar a técnica dele para depois trabalhar a força no final. Então, são ali variáveis, às vezes, um pouco concorrentes, né? A técnica com a força. Então, num movimento tão complexo como o snatch, eu não gosto de trabalhar muito a força junto com a técnica ali. Eu acho que a técnica ela pode existir junto com força, sim, mas depois de uma boa ativação, enfim, todo um trabalho percorrido ali para você chegar até esse movimento com pesos maiores. Então, Fazer normalmente, partes, né? Para não lesionar também, né? se é um heavy day e eu quero trabalhar força, essencialmente força, eu não vou botar um gesto muito técnico, tá? Como um snatch, por exemplo. A não ser se fosse uma turma bem avançada. E a gente sabe que numa classe regular do CrossFit, a gente tem uma turma muito heterogênea. Tá? E é uma das coisas que eu prezo desde o início da Unity, e eu acho que todo mundo deveria prezar isso, é que o treino ele é para todos. Desde o cara que ele é um atleta, até o cara que ele tem as suas limitações físicas, seja por idade ou seja por lesão. Né? Hoje na Unity a gente tem pessoas acima de 60 anos, a gente tem aluno cadeirante, a gente tem uma aluna, onde a gente faz adaptações para ela, e diversos outros problemas de saúde que a gente consegue manter o treino com que todos consigam fazer. Esse é o grande desafio, né, da gente conseguir programar, né, que seria o objetivo dessa live. Por que me atraiu tanto falar para vocês? O objetivo é conseguir atrair o maior número de pessoas, seja qual for a sua particularidade, conseguir colocá-los para se movimentar e se movimentar bem, com qualidade e com segurança, tá? Respeitando sempre as suas individualidades biológicas. Então, isso é muito importante e é o que eu tento fazer desde o primeiro dia até hoje. E enquanto eu estiver lá, isso não vai mudar. Com certeza. Tá certo, não tem que mudar mesmo não. Isso aí é o princípio fundamental, acho muito bom isso também. Próximo tópico aqui, Marlon, que a gente vai falar um pouquinho, é a respeito da diversidade. Por exemplo, você focou hoje na ginástica, segunda-feira. Na terça-feira, você repetiria exercício da ginástica, não necessariamente o mesmo. Por exemplo, pull-up na segunda, na terça, faria um handstand push-up, ou você priorizaria outro tipo de movimento, ou de LPO, ou então de endurance, ou você manteria esse ritmo tipo ginástica, 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 na semana que vem faz LPO, LPO, LPO. Como é que você diversifica no treino, relacionando esses três temas aí que a gente falou, que seria a ginástica, o LPO e o endurance, ou cardiopulmonar? Vamos lá. Vini, aprendo muito com você também, irmão. A gente está junto. O compartilhamento aí é igual, cara. Tanto que eu consigo compartilhar com você aí no nosso trato diário é imenso. Valeu. Vamos lá, galera. Então é o seguinte, diversidade, né? A questão da diversidade no cross é muito importante. Talvez seja uma das coisas que mais atraem, né, os alunos, é aquela coisa da gente conseguir vincular os treinos da questão de ter né? Eu vou traçar um paralelo de uma modalidade que até hoje eu ainda trabalho, que é a musculação. Na musculação, você tem um padrão onde você trabalha ali uma série já pronta e você costuma modificar aquilo ali de tempo em tempo. Depois que eu me envolvi com o CrossFit, simplesmente eu consigo ficar preso naquilo ali. Eu vario muito, né, com meus alunos. O meu trabalho acabou que mudou também, as minhas concepções. Mas dentro do CrossFit, a diversidade, ela atrai. Você consegue fazer um treino, às vezes, mais comercial, mas sem perder também
a questão do padrão que você tem que seguir, da linha do CrossFit, se você acredita naquilo ali. Então, pode ser, né, que aconteça de ter, sim, um movimento repetido em dias seguidos, tá? Mas com intensidades diferentes. A gente cai naquele binômio aí de volume versus intensidade, né? Talvez se eu trabalhei um dia anterior com um volume maior, ou seja, um número de repetições maiores, mas de repente com alguma carga, no dia seguinte eu posso trabalhar ao contrário. Então, eu diminuí o volume e aumentei a intensidade e vice-versa. Então, pode acontecer sim, tá? Porém, a gente tenta, à medida do possível, variar. O que a gente, às vezes, faz muito, como forma de trabalhar a base do aluno, são os movimentos realmente estruturais. Um movimento que vai te dar boa base. Por exemplo, um bom agachamento, ele vai te dar uma base boa para os movimentos do levantamento de peso. E os exercícios de ginástica, como pull-ups strict, flexão strict, né, flexão de braços, push-ups, eles vão te dar força e para você ter uma boa movimentação na hora que for fazer movimentos ginásticos mais complexos. Então, assim, a base é muito importante e a gente trabalha muito no CrossFit, principalmente na Unity, né? A gente faz muito isso. Então, por isso que a galera lá faz sim, muita flexão de braço, muito agachamento livre para aprender a agachar, porque é a base, muito core, a gente tem aula de core, às vezes uma vez a cada 2 semanas, e às vezes até semanalmente, a gente vai avaliando a necessidade a cada semana para montar. Então, é muito importante esses exercícios de base, da estrutura, para você evoluir para os exercícios mais complexos. Por isso, às vezes, repetição. Mas a gente sempre vai ter o cuidado com o volume e a intensidade dos exercícios. O CrossFit em si é o que todos falam, né? É do centro para as extremidades. Então você tem que treinar fora de qualquer jeito. Não é questão de repetir o mesmo exercício, igual você falou, fazer o mesmo exercício, 10 séries de 10 repetições. Não é isso. Você pode botar o mesmo exercício até, porém, modificar em volume e intensidade. Isso é muito bacana também, né? Exatamente. O Vini lembrou bem ali, ó. Só entender que trabalhando a base, o complexo fica fácil. O Vini, vou citar ele aqui pela questão da ginástica, a gente sabe que tem uma complexidade nos movimentos da ginástica e também do levantamento de peso. Se você tiver um core fortalecido, você, primeiro, evita lesões, tá? E você tem uma estrutura boa para poder fazer as movimentações depois mais complexas. Então, realmente, é trabalhar a base para depois a complexidade. Show de bola. E vamos falar um pouquinho sobre a metodologia. A gente tem diversos métodos aí dentro do CrossFit que eu nunca tinha visto em outros. Por exemplo, eu já trabalhei com natação, com escola, com voleibol, até academia, mas eu nunca tinha visto os métodos que tem no CrossFit, né? Que a gente tem M-Rap, RFT. Então, tipo assim, eu queria saber um pouquinho do método que você mais gosta de utilizar e por quê. Vamos lá. Cara, essa questão dos métodos que eu te falei, né? Enriqueceu muito o meu trabalho de personal, por exemplo, né? Às vezes, você trabalhar o personal, eu acabo tendo ali uma questão de envolvimento com o aluno, essa questão de socializar com ele bem, e isso ajuda muito quando a gente trabalha individualmente. Porém, às vezes você fica ali num trabalho que se repete muito e aquilo torna o trabalho um pouco chato, tanto para o aluno quanto para o professor. Então, a variação do treino, para que ele consiga ter resultado, né, e fique uma coisa agradável para ambas as partes, passa muito por essa metodologia. E no CrossFit a gente descobriu, né, métodos assim que a gente não estava acostumado a trabalhar. Então, você citou alguns aí, como o OmniRap, como o Emon, como o trabalho a gente trabalha também... Exato. A gente tem muitas variações. O que eu gosto de fazer, particularmente quando eu estou treinando, não programando, tá? Programando eu tento variar, porque eu entendo que a gente tem que fazer, os alunos eles têm que passar por todas as etapas. E aí, nesse ponto, eu falo, eu não gosto de fazer o treino que eu monto. Eu prefiro que alguém monte para eu fazer, porque claro que você vai colocar coisas que você gosta de fazer. Mas eu gosto muito dos exercícios, dos treinos por time, por tarefa, né? Ou seja, você tem um tempo, determinadas repetições e quantidades, e você tem que ir lá e matar. É isso que eu gosto.
Uma coisa que eu gosto, quando eu quero trabalhar a base dos exercícios, quando eu quero trabalhar a constância de movimentos, eu gosto de trabalhar o EMOM. Você consegue botar padrão de movimentos num tempo ali. Então, isso é importante para a galera aí que acompanha, que faz os treinos, e a galera que ainda não se envolveu ainda com o CrossFit. Essas questões das nomenclaturas e dos métodos de treino, né? Isso daí dá uma motivação muito grande para que você se mantenha treinando. Então, dentro da montagem dos treinos, isso é um trunfo para a gente. Conseguir motivar o aluno a se superar, a conseguir ali um melhor tempo, a conseguir uma regularidade de movimentos dentro do tempo determinado. Então, todo treino do CrossFit ele tem um objetivo muito claro. E isso é próprio da metodologia. Dentro da metodologia do CrossFit, nós trabalhamos com o que é mensurável, justamente para que você consiga mensurar, medir a sua capacidade física ao longo do tempo. Então, é muito importante essas questões de método, você saber colocar o método na hora certa. E variação, tem que ter a variação, porque senão aquela coisa cai na mesmice, que é o que a gente não quer dentro do CrossFit. A gente quer a variação, realmente, para que se obtenha resultado. Com certeza, show de bola. Respondida a pergunta aí da metodologia. Vamos passar agora um pouquinho sobre os exercícios. Como é que você escolhe os exercícios para o treino? Pode dar um exemplo, por exemplo, assim, no Tabata. Quais exercícios você escolhe? Por que a ordem? Qual é o objetivo dessa ordem? Então, vamos lá. Exercícios, né? A gente tem uma gama muito grande de exercícios. Eu costumo, antes para falar como que acontece essa organização, né, dos exercícios, eu costumo dizer, e a gente ouvia isso muito até na época da musculação, né? Por que que eu não posso fazer a puxada por trás? Por que que eu não posso fazer o exercício de agachamento abaixo dos 90 graus? Enfim, não existe exercício proibido para você. Existe você ter realmente uma condição de poder fazer aquele exercício, né? Cada um vai ter as suas limitações. Isso é importante, de individualidade. E no CrossFit, mesmo numa classe cheia, a gente consegue trabalhar essas particularidades. Então, essas escolhas, elas vão muito da necessidade do meu alunado ali, do meu público-alvo, né? Então, a gente vai sentindo as necessidades. Só para eu poder alinhar isso tudo e colocar como que a gente faz essa programação em geral, talvez eu tivesse que ter falado isso no início. A programação da Unity, especificamente, ela é feita por todos os coaches, todos eles. Nós programamos semanalmente, tá? Todos os treinos de vocês são programados. Isso é legal para o pessoal que está aí, que treina com a gente, saber como tudo acontece, né? A gente, claro, hoje em dia é muito mais fácil, se reúne virtualmente. Isso até quinta-feira, no máximo, eu tenho as técnicas que vão ser trabalhadas e o que cada professor vai montar, responsável por um treino. Até o sábado à noite, no máximo domingo de manhã, a gente tem todos esses treinos prontos e a gente discute ali o que vai ser feito, por que está sendo feito, o que seria melhor isso ou aquilo. Então, todos participam. Um fica responsável por alguns treinos, outros por outros, e a gente conversa e alinha todo o trabalho. Por isso, a gente consegue dar realmente fidedignidade ao trabalho. Então, uma aula que você faz de manhã, ela tem que seguir o mesmo padrão, respeitando, é claro, as individualidades que cada um tem, mas ela vai ser feita à noite. E a escolha dos exercícios, ela vem dessa demanda, do que os nossos alunos realmente estão necessitando ali no momento. Não adianta, muitas vezes, eu trabalhar um overhead squat com o meu aluno, que é um movimento complexo, né, de levantamento de peso, se o meu aluno nem sabe agachar. Eu pego uma turma com 10, com 15, com 20, e dali eu vou tirar 1, 2 que saibam. Então, assim, eu tenho que trabalhar uma boa base com eles, tá? E aí você me pergunta, pô, mas aí você não coloca o overhead squat? Não, eu coloco. Mas será que todos precisam fazer com bar? Não pode fazer com bastão? Ou, de repente, só o squat, movimento livre? Isso daí, ela vai da experiência que os coaches têm na hora do treino para poder adequar a situação a cada aluno. Por isso que eu digo para você que já treina na Unity ou você que nunca treinou. Nunca treinei na vida, sou sedentário. Você vai ser atendido, tá? E vai conseguir fazer o treino com a mesma qualidade,
de quem já treina regularmente, porque a gente vai adequar o treino para a sua realidade. Esse é o objetivo principal de qualquer atividade física, ou deveria ser adequado para todo tipo de pessoa, seja qual for a sua limitação. Isso aí. Eu queria até abrir um parênteses aí para parabenizar você por ser um head coach excelente, porque isso aí que você falou, eu nunca tinha ouvido falar antes. Um head coach que quer saber as opiniões dos outros coaches, né? Normalmente o head coach, às vezes, ele nem é da academia, nem é do boxe. Ele está em outro boxe ou é dono de outro boxe e ele é head coach em outros boxes, monta o treino e não está nem aí. Então, o legal é que você, dentro do seu próprio box, você monta o treino, você pede opiniões dos coaches e monta em cima disso, em cima dos seus alunos. É para você, é para o seu box, né? Então, isso é muito bacana, porque normalmente o que a gente vê não é isso. É o head coach lança o treino, os coaches vão lá, igual soldado, obedece, passa o treino e acabou. Você pergunta a eles, vê, porque os coaches normalmente, como eles também dão aulas em horários que você não dá, eles sabem de problemas que os alunos têm enfrentando em alguns exercícios. Então, ele passa essa informação para você que automaticamente você consegue montar um treino bem melhor. Então, isso é muito bacana mesmo, isso aí top demais. Parabéns mesmo, Marlon. Sim, Leandro, isso acontece desde o início da Unity e eu sempre fiz questão que acontecesse dessa forma, porque eu acho que quando você consegue envolver o coach, tá, na montagem do treino, você coloca ele como parte integrante daquele trabalho que está sendo desenvolvido, e não só um mero reprodutor de movimentos. A gente é muito mais do que isso. Eu preciso realmente ali da experiência que eles têm para poder adequar os treinos para nossas realidades ali, que são diferentes. Eu não consigo realmente estar em todos os horários. Eu tento até fazer isso, de vez em quando, dar uma passada em outros horários para conhecer os alunos, para ver qual a dificuldade dos meus coaches ali e poder conversar e interagir com eles. Então, todos ali são responsáveis pela montagem e a gente discute toda semana o que vai ser feito na semana inteira. Então, muitas vezes o treino que eu monto, tá? O coach ele tem total liberdade de chegar e quando a gente vai discutir o treino, pô, mas eu acho que aquilo ali não tá legal por isso, isso e isso. E se a gente chegar no consenso ali que realmente aquilo tem razão, não tem problema nenhum. Diversas vezes eu já mudei. Muitas vezes por eles até conhecerem um contexto melhor em algumas situações que eu não conheço, porque é um horário diferente. Então, eu acho que só enriquece o trabalho quando você divide. Não dá para abraçar o mundo, cara. Eu acho que a gente tem que realmente dividir as tarefas, porque todo mundo ali é importante. Desde o aluno, né, até todos os coaches e todo mundo que está ali dentro, recepção. Então, acho que esse trabalho é muito... A gente leva esse nome, né, Unity, unidade, não é à toa. Veio porque a gente sempre acreditou nisso, trabalho em equipe. Aham. Pô, muito bacana mesmo. Tá de parabéns, Marlon. Ó, o próximo tópico que a gente vai abordar aqui seria a carga. Eu já vou juntar a carga com as repetições para a gente poder já debater junto, que é bacana. Por exemplo, como é que você escolhe a carga do exercício que você estiver colocando, seja deadlift? Como é que você escolhe o número de repetições? Por exemplo, hoje eu vou fazer um treino, um couplet, 2 exercícios, um de levantamento de peso e um ginástico. Como é que você, naquele ginástico e naquele levantamento de peso, coloca a carga e coloca o número de repetições? Como é que você adapta isso daí? Eu sei que a gente normalmente diversifica, né? Que você vai lá, bota um dia mais repetições, menos carga, no outro você troca. Mas quando você junta um ginástico com um levantamento de peso, qual que você foca mais assim, em repetições? Se, por exemplo, no ginástico a gente não consegue colocar carga, então você coloca mais repetições, no levantamento de peso você consegue colocar a carga. Você diminui as repetições e aumenta a carga. Como é que você faz nessa montagem aí? Isso, beleza. Para a gente não repetir a questão do volume e intensidade, porque você já citou bem, falou, já até citou isso aí. É verdade. Então, a gente sempre vai levar isso em consideração, volume e intensidade, porém, vai depender muito do objetivo do dia, né? A gente sabe que na nossa tabela de montagem de treinos, a gente tem um dia, de repente, que o trabalho ele tem que ser prioritário de força, né? E aí eu escolhi o deadlift, só para citar o exemplo que você colocou. É muito importante, mais do que a carga, tá? Se eu estipulo que esse é um dia de trabalhar pesado, o que é pesado para mim, o que é pesado para você? Aí a gente já sabe que entra aquela questão das categorias, né? E na Unity, a gente fez aí algumas mudanças ultimamente,
Porque normalmente a gente tem sempre algumas pessoas que a gente se inspira em alguns lugares. Eu me inspiro muito no Marcos Viana, da CFP9, onde ele coloca ali a questão da divisão dele, né? Muitos boxes colocam aquela questão ali do elite, do iniciante, né? Do scale, enfim, esses nomes. A gente usava muito isso. E conforme eu fui vendo ali, até umas publicações dele, do que ele fala, inclusive eu fiz o level 2 com ele, a gente trocou muita ideia sobre isso lá no box dele, né? Que foi lá no CFP9, é um cara sensacional. Ele usa uma forma diferente, onde ele dá mais ênfase ali ao cara que é iniciante, tá? Não que o avançado não seja importante, mas talvez nesse momento da montagem ali, onde você precisa estabelecer as cargas, ele precisa de menos atenção, porque ele já sabe o que vai fazer. Então, como é que ele trabalha? Ele trabalha com nomes diferentes. E a gente meio que se inspirou nisso, né? Para mudar também as nossas nomenclaturas e colocar ali uma ênfase maior nos iniciantes. Então, hoje a gente tem um nome diferente lá. A gente colocou como fitness, né? O pessoal que é mais tá ali no meio termo procurando melhorar o seu condicionamento. A gente colocou como performance, que é aquele que quer performar no treino, melhores tempos, quer competir. Então, a gente conseguiu fazer essa divisão. Então, se eu quero ali naquele dia trabalhar mais peso, é o que você falou. Eu vou trabalhar ali uma série para 10 repetições de deadlift, eu estabeleço uma carga, tá? Onde eu coloco ali como referência, vamos colocar o que eu tenho de público no meu box, né? Então, se eu tenho no meu box um cara que ele faz ali uma repetição de PR de 140 quilos, eu quero colocar uma repetição para 80% dessa carga, pô, eu já sei que eu vou jogar uns 100 quilos ali, mais ou menos. Então, eu sei que para 10 repetições, essa é a carga mais alta que eu vou trabalhar no odd, 100 quilos. E dali eu venho graduando. Então, eu posso trabalhar ali um moderado com 70, um outro com 50. Então, vai depender. E aí, a questão que você falou, se é um complô ali, eu posso trabalhar movimento ginástico com um pouco mais de repetição. Você pensou certo, dessa forma. E a gente vai montando o odd dependendo da especificidade do dia. Se ao contrário, com o movimento ginástico, eu posso trabalhar ali com um volume diferente também com relação às cargas. Botar menos carga no deadlift e aumentar o número de repetições. Sempre trabalhando essa questão do volume e intensidade também, que é importante. É uma das bases do treinamento, né? Com certeza. E aí a gente entra no outro tópico aí, que seria também a parte do tempo, né? Por exemplo, quando que você escolhe um treino mais curto, tipo um Tabata, ou um for time mais longo, de 20, 25 minutos, eu vejo alguns boxes que eles gostam de botar o treino muito longo, outros boxes gostam de colocar o treino mais curto. Sei que o legal é a gente diversificar. Mas quando você coloca um treino mais curto e por quê? E quando você coloca um treino mais longo e por quê? Então, depende daquela programação. Tudo vai voltar lá para a programação inicial, onde a gente tem uma tabelinha, né? Essa tabelinha, ela costuma ficar fixada no caderno que eu uso nos treinos, né? Eu gosto muito de escrever, Leandro, para estudar, para fazer meus trabalhos. Então, tem essa tabelinha, não sei se dá para você ver daí. Ó. Dá sim. Dá, que é aquele M, G, W, enfim, tá tudo aqui. Então, se eu vou variando essa tabelinha na semana. Se eu vou começar a semana numa segunda-feira, né? E ali eu tenho um treino metabólico, um treino de apenas um elemento, esse metabólico, ele tem que ser um treino mais longo, né? Então, no metabólico eu posso escolher uma corrida, tá? Seria ali, de repente, entre alongar, aquecer, mobilidade, o treino principal poderia ser uma corrida longa, de 5 quilômetros, de 6 quilômetros. E aí, é claro, esse daí é o meu top. O cara que ele é mais iniciante, eu vou colocar ali alguns steps, algumas escadinhas para ele fazer de acordo com o nível dele. Ou até mesmo caminhar. Isso já vai ser um treino, dependendo do condicionamento dele, que já vai exigir a via oxidativa. Então, esse é um exemplo de um treino se fosse ali de um elemento só, no caso, metabólico. Tá? Então, ele seria mais longo. Agora, se ao contrário, se fosse um treino de peso, tá? Seria um dia de peso, né? Lá de cargas. Então, eu poderia fazer um treino, se eu quero trabalhar força, um treino voltado com menos repetições, tá? Um volume menor de treino, mas com cargas maiores. Então, olha aí já seria um treino curto. Então, você vai depender muito
do objetivo que você traçou na sua semana, e isso já é pré-estabelecido. E é claro que aí entra a criatividade do coach, tem a questão do treino seu comercial, que ambiente que eu trabalho. A gente aqui é muito propício a trabalhar a corrida, a gente tem uma praia aqui maravilhosa perto do box. Você pode Aham. correr com aquilo ali em volta, pô, não é todo lugar que tem isso. Agora, será que um cara que trabalha no meio de uma cidade onde não tem lugar para correr, ele poderia programar assim um treino longo? Então, essas variáveis do treinamento vai depender muito de vários fatores. Eu volto lá no início da aula. O treinamento ele é multifatorial. Ele não tem só uma base, ele vai ter ali diversos fatores que vão colaborar para você na hora dessa montagem. Então, isso é bem claro na hora que a gente monta esse treino. Ah, muito bacana. E outra coisa também seria essa parte do intervalo, né? Que ele está ligado também no tempo de treino, né? Dependendo se você bota 3, 2 odds e bota o intervalo no meio, ou se tem igual o EMON, um intervalo para descansar, para poder treinar aquela técnica, igual você disse que o EMON é legal para treinar técnica. Então, como é que você coloca esse intervalo também? Está de acordo com isso? Com o tempo de treino, com o número de repetições, a carga? Se é um treino muito pesado, o intervalo ele pode ser maior para descansar a musculatura. Se o treino é mais de cardio, você diminui um pouquinho o intervalo. Como é que você faz isso aí? Sim, exatamente. A gente segue essas variáveis. Um treino de peso, a gente sabe que a via metabólica que você está usando ali é o ATCP, é o ATPCP. Então, necessita de um tempo um pouquinho maior ali de recuperação. Então, se eu vou trabalhar É na ali, faculdade, hein? A TPCP, ó. Tem tempo que eu não então, ouço um professor falar disso. pois é, cara, quando a gente vai fazer a programação, muitas vezes, se você focar só na questão dos três elementos, né? Metabólicos, ginástica e peso, mas você esquecer as vias metabólicas que têm que ser ativadas no treino, você fica com um treino ali furado, cara. Porque você pode estar trabalhando todos os dias, mesmo variando a questão dos elementos, as mesmas vias metabólicas. Será que o treino todo dia tem que ser aquele treino de matar? O cara ficar sem ar o tempo todo, de estar com aquela sensação de morte, que só quem faz crossfit, vamos falar baixo aqui, sabe o que é. Então, não é para ser assim. E a gente, na hora das explicações, a gente deixa isso muito claro para o aluno. Cara, hoje não vai ser o treino que você tem que sair daqui acabado no chão, tá? Você vai fazer, por exemplo, vamos dizer que você vai fazer ali um treino de EMON de 2 minutos, onde a cada 2 minutos eu quero que você faça 5 snatches pesadão. Você pode distribuir o seu tempo ali descansando, mas obrigatoriamente você vai fazer os 5 e aí depois, a cada 2 minutos, 5 repetições. É um treino onde eu consigo ter uma recuperação da minha via energética ali principal, a TPCP, para gerar energia. E aí, consequentemente, ele tem que ser um treino curto, porque essa energia é de curta duração. Senão eu vou entrar em outra via metabólica. Então, Ah, a questão da programação do tempo de descanso, ela está intrinsecamente ligada à via metabólica que eu quero trabalhar. Então, não é só quando você vai programar, você pegar um monte de movimentos de ginástica, colocar as quantas repetições para matar o cara e o cara ficar no chão, e é isso que é legal. Os alunos, às vezes, no geral, eles têm essa ideia, tá? Mas como é que a gente muda isso? É o alguns ficam coach. até tristes, né? Tá morto, falou, o que houve? O treino tá fraco hoje, né? Exatamente. Aí você para assim, você, filha da mãe, né? A gente monta o treino, todo estruturado. Mas a responsabilidade disso tudo é do coach, é do professor de educação física, né? Que tem que mostrar para ele que ele sabe o que está fazendo. Ele montou um treino baseado em uma situação ali científica, né? Aquilo é estudado. E aí você, dentro disso, você vai colocar as variáveis do que você tem como opção ali, como aí a tua criatividade, o teu jeito de dar aula, a sua interação com a turma, isso tudo faz parte de você ser um coach, mas você nunca pode deixar de lado, e a gente tem uma discussão muito grande hoje no país, que é a situação das bases científicas para serem trabalhadas. A educação física ela não veio do nada. Ela tem ali, e o CrossFit ele tá, vamos dizer que abaixo da educação física. A educação física é milenar, uma coisa que vem de muito tempo. A gente não pode colocar os métodos do CrossFit acima do que é a educação física, que é muito rica. Então, acho que tem de erro na hora de programar
é você querer agradar sempre o aluno e botar as coisas que ele gosta de fazer, do que você fazer o que ele precisa fazer. Isso daí Aham. você tem sempre um bom conhecimento e poder de convencimento para explicar para que ele entenda. Não impor, mas explicar. Eu acho isso muito importante. Show de bola, Marlon. Ó, hoje a gente finalizou todos os tópicos aí a respeito de montagem de trem de qualidade. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode deixar aí nos comentários também, que a gente responde.